Pronto. Voltando à aula, a gente vai executar o Mongo. Tá? Como eu falei para vocês, primeiro é verificar se existe essa pasta cDataDB. Tá? E aí depois, para executar o Mongo, eu vou procurar o Mongo. Ele geralmente está em arquivos de programas, Mongo, Server. E aí dentro de Server vai ter as versões do Mongo. 3.4, 3.2, 3.6, que é a que eu tenho, tá? E eu vou acessar, tá? E aí vou acessar a pasta bin dele, ok? E venho aqui, ó, Ctrl C. Aí vou lá no prompt de comando e vou botar cd e o caminho, tá? E aí vou escrever mongo d, que aí ele vai iniciar o banco de dados. Tá? Pronto. Tá vendo aqui? Waiting for connections on port. Tá vendo aqui? Ele tá rodando em que importa? 27.017. Aí só lembrando os conceitos que eu falei na aula passada. Banco de dados. Uma tabela, ela vai ser o quê? Uma collection, não é isso? Ou seja, uma coleção de quê? De quê, pessoal? De documentos, né? Porque vocês se lembram que cada linha fazendo relação de um ambiente relacional, como o MySQL, para um não relacional. Uma tabela, em vez de ter uma tabela, vai ter uma collection, não é isso? Que é o quê? Em vez de ter um conjunto de linhas, como é uma tabela, ele vai ter um conjunto de quê? De objetos, como o Silva falou. Só que cada objeto JSON a gente chama de quê? Documento, exatamente, tá? Ou seja, em Mongo ele é uma collection de documentos, tá? E aí cada elemento do documento vai ter o seu campo, tá? Isso é bem importante para vocês, pelo menos, passarem a falar com os termos corretos, tá? O cenário de testes que a gente agora vai aprender o Mongo em produção, tá? É sempre uma disciplina, o nome de uma disciplina, programação 3 e a quantidade de matriculados. Tá? Aí a primeira coisa aqui, ó, DB Create Collection, tá? Eu vou lá, Mongo, Robo, Mongo. Aí ele aqui, ó, Robo 3T, tá? Pronto. Eu vou apagar aqui o banco só para mostrar a vocês como é que é, para quem não viu. Você vem aqui, ó, em Create. É bem pequenininho, mas tá aqui. Aí você vai colocar o nome da conexão. Eu vou colocar lá MongoDB local. Vou colocar o IP onde tá rodando o Mongo. Tá rodando na minha máquina, né? Como vocês viram. E a porta é aquela, ó, 27017, ó, tá aqui, tá? Antes de você vir aqui em Save, você dá um teste, só para garantir. Vocês podem me perguntar também por que ele não está pedindo usuário e senha. Eu não configurei, tá? Ele está sem senha. Isso não vai acontecer em produção, né? Vem aqui em Save, vou aqui em Connect. Pronto. Primeira coisa que ele fez, ele listou todos os bancos, tá? Tinha um banco aqui chamado TABD, um banco chamado Teste. Tá? Esse config já existe por padrão. Aí eu vou vir aqui, ó, certo? Tá vendo aqui Create Database? Pronto, eu vou criar o nome do banco de dados. Isso é a única vez que você vai precisar fazer com auxílio da ferramenta. Eu sugiro que vocês usem linha de comando para criar uma collection e tal, inserir, listar. Eu vou colocar aqui, ó, aula 11, dia 11. Pronto, coloquei aqui, ó. Ok? Vou com o botão direito, venho aqui, ó, Open Shell, tá? E aí eu faço aqui, ó, db.create collection disciplinas. Algumas pessoas eu notei que esqueciam de colocar entre
db.createCollection entre disciplinas. Tá? Aí você tem que colocar entre aspas duplas. Ou seja, o que eu criei? Criei basicamente o que? Uma tabela, né? Fazendo relação com o banco de dados relacional. Vem aqui, ó. Ok? F5. Criou. Aqui é só para dizer que tem um ok. Tá? Ok. Aí se der um refresh aqui, só para você ver, ó. Já tá lá. Já tá lá. Tá? Uma collection. Dentro que eles vão ter vários documentos, não é isso? Ou seja, cada documento seria como se fosse uma linha da tabela. Tá? Entendi. Collection é a tabela. Document é como se fosse... Imagina um documento do Word, um arquivo do Word, ele não tem várias páginas. Imagine que cada página seja um documento. E o arquivo seria o document, ou a collection, tá? Beleza? Aí, primeira coisa, db.disciplinas.insert. Então, o que é isso? Você, quando é DB, você está acessando o banco de dados. Aí, disciplinas é o nome da collection, né? E insert é a operação, para fazer a inserção. Tá? Vou lá fazer isso agora. Tá? Eu vou dar uma organizada para vocês verem que isso é um JSON. Como eu falei na aula passada, é um JSON, ó. Pronto. Tá vendo isso aqui que está selecionado de azul? Olha, é um JSON. Tá? Bom, vou colocar aqui, ó. Programação 3. Tá? E aí vou colocar aqui, ó. Pronto. Ok, que foi inserido? Aí agora, para você listar, db.disciplinas.find. Tá? Ok? Ok. Aí aperta F5. Ele vai o quê? Vai listar, ó. Aí vocês podem ver que o que? Ele inseriu disciplina, programação 3, matriculados. Foi um, foi que a gente colocou? E aí ele colocou, ó, gerou o que? O ID. Tá. Eu vou já codificado, né? Exatamente. Aí vocês viram que ele já consegue inferir pelo tipo, ó. Como ele viu que está entre aspas aqui, ele achou que era o quê? Que era um string. E era um valor, ele inferiu para um double. Ele já vai colocando os tipos. Aí, vamos lá. Se por acaso eu colocasse uma nova coluna aqui, o nome, como é o nome da sigla da disciplina, tá? Posso botar aqui. Espera aí que eu tô com um teclado um pouquinho diferente. Valeu. Pronto. Estão vendo aqui? Se eu fosse fazer isso, um banco de dados relacional não funcionaria, né? Por quê? Porque você criou uma tabela inicialmente com 3 colunas: ID, disciplinas e matriculados, né? Eu vou mostrar isso aqui no Excel, só para ficar claro. No caso, a pessoa teria que tirar essa tabela e criar outra, se fosse um relacional. Não, na verdade, assim, quando você inseriu a primeira vez, tá vendo aqui, ó, esse não foi o primeiro registro que eu inseri, não foi? Tá. Aí ele gerou um ID, não foi? Depois gerou o quê? O disciplina, não foi? E depois gerou o quê? Matriculados, não é isso? Aí o ID, ele botou um ID lá, bem grandão, que foi esse aqui, né? Aí aqui, programação 3, aqui 1.0, não foi? Botou alguma coisa. Aí, programação 3 e matriculados 1. Não foi assim que ficou? Tá. E aí agora eu vou tentar dar um insert, uma vez que isso aqui está estruturado dessa maneira. Tá? Aí olha só agora. Agora eu estou tentando inserir 4 campos. O ID, que já é criado. Disciplina, já está aqui. Matriculados, já está aqui. Mas eu estou tentando inserir em uma collection já criada, né? Uma nova coluna.
Se isso fosse em banco de dados relacional, eu teria que fazer o quê? Em termos relacionais, eu teria que criar uma nova coluna, né, Arthur? Isso. Tá? Exatamente. Só que em banco de dados no SQL, eu vou precisar? Não. Não vai ser necessário. Tá? Simplesmente agora, ó. Vou vir aqui, ó. Seria. Sem nenhum problema. Ele basicamente chegou aqui, né? Se fosse relacional, tá? Ele chegou lá e, tá? Inseriu outro registro. Um registro. O mesmo nome, não foi que a gente fez, não foi? Mesmo valor. Aqui, ó, P3. Inseriu. Ok? Agora eu vou dar um find. Aí. Isso é a collection. Tá vendo que cada é um documento? Ó, o documento. ID. Ó. Ok. Sem nenhum problema. Isso aí é o que eu falei antes no slide. Estou no slide 21. Né? Cadê? Ó. Estrutura flexível, schemaless. Tá? Ou seja, você está preso a algum esquema, alguma definição de tabela, de coluna? Não. Ele é totalmente modável. Tá? Isso é bem interessante. Tá? Então, pronto. As consultas que eu estava falando para vocês, tem como fazer um db.getCollection, disciplinas e downfind. Tá? Eu acho que é muito comprido para você ficar fazendo isso. Tem como você fazer como eu fiz aqui, ó, como tá de azul, db.disciplinas.find. Tá? E aqui a mesma coisa. Qualquer uma dessas três linhas significa a mesma coisa. Tá? Sabe o que significa essas chaves aqui dentro? JSON. Não. As chaves eu não sei. Aqui é a mesma coisa de um select asterisco from disciplinas, não é isso? Não é isso? É. Aí, ou seja, ele está listando todas as disciplinas. Aí, não tem a cláusula where do SQL? Uhum. Você vai dizer assim, ó, eu quero a disciplina que tenha sigla tal. Eu quero a disciplina que tenha um nome tal. Pronto. As condições do where você vai passar aqui dentro. Sacou? Ou seja, aqui dentro eu estou fazendo um select asterisco from disciplinas, se fosse em relacional, where sem nenhuma condição. Por isso que ele vai dar a mesma resposta. Aí a anotação que eu ia colocar aí é essas aspas, aí eu ia colocar o nome do campo. Isso, e o dessa maneira valor. aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Nossa. Eu vou só separar um pouquinho para ficar mais claro para vocês. Pronto, isso é o que Arthur falou, que é a condição do filtro. Tá? Pronto, ó. Tá vendo a condição dentro? Entre chaves, aí disciplina, 2 pontos, P3. Tá? Ok? Vai dar algum? Não, né? Porque eu coloquei... Programação. Ó, deu que resultado? Nenhum, né? Tá? Mas eu vou tirar a condição só para listar. Ó, se você ver, ó, disciplina programação 3, não é P3, entendeu? Aí eu vou colocar a sigla P3, só para você ver que vai buscar só um. Ó. Ok? Ele buscou só aquele que tinha sigla. Tá? Uma coisa que é interessante é que se fosse no relacional, como o Arthur estava falando, ele teria que criar uma coluna para todo mundo, sigla, quando eu adicionei, não foi? Então, ó, você pode ver ó, aqui a outra, quando eu criei esse segundo registro com
com um novo campo, sigla. O registro anterior foi alterado? Não. Não, ele se manteve inalterado. Tá? Ele manteve a estrutura dele normal. Tabela. Fala. Eu tava estudando um pouquinho de back quando eu tava nas férias, aí quando foi no Properties tinha uma coisa que era update. Aí eu não tinha que estabelecer as collections, né, no caso. Aí toda vez que eu fazia uma alteração, ele já persistia lá, tipo, um campo novo, como você tá dizendo. Aí isso aí é por conta disso aí, que eu não precisava de fazer os negócios, criar as tabelas. Não, é porque é o seguinte, no JPA ele tem a seguinte estrutura. A partir da classe, ele consegue gerar as tabelas, ok? E aí, se você alterar a classe, por exemplo, o cara adicionar um novo campo numa classe, ele vai lá no banco de dados e vai criar uma nova coluna. É isso que ele está se referindo, entendeu? Só que assim, JPA também não pode ser usado para banco de dados não relacional? Não pode. Então, o que é que ele vai fazer? No caso, banco de dados relacional, ele vai adicionar um novo campo nos documentos que forem inseridos. Tá? O que é que em resumo, o que é que ele está querendo dizer nesse update? Se por acaso tiver alguma mudança no objeto, na classe, que reflita essa mudança na tabela do banco de dados ou nos documentos que vão ser inseridos no banco de dados não relacional. Ok? Ok. Se é isso que eu entendi direitinho. Tá? A gente viu lá colocando, deixa eu listar aqui, tá? Find, aí matriculados 1. Vou voltar aqui. Ó, matriculados 1, tá? Ok? Mas se eu quisesse maior que, como é que eu faria? Aqui, ó. Maior ou menor? Estão vendo aqui, ó? Matriculados, ao invés de eu colocar isso aqui, ó. Entenda só a diferença, tá? Ao invés de eu colocar aqui 1, 20. Isso aqui tá dizendo, essa consulta está querendo dizer o quê? Eu quero listar disciplinas que tenham matriculados igual a 20, não é isso? Isso. E aí se eu quiser que seja menor do que 20, aí eu coloco isso aqui, ó. Preste atenção, no lugar desse 20 eu vou lá e substituo, ó. É um pouquinho mais complexo. Aí tá vendo que é um cifrão LT 2.20 entre chaves. Por que isso? Por que o quê? Porque é LT. Lower than. Lower than. Exatamente. Menor que, em inglês. Tá? E aí, também pode ser GT, que é o que, Matheus? Greater than. Pronto, aí, maior que. Entendeu aí, Silva? Tá. Aí só uma coisa que é interessante frisar é que quando você está trabalhando com Spring, com esses frameworks, né, ele abstrai essa necessidade toda de você saber isso aí. Tá? Ele vai fazer tudo automaticamente. Ok? Eu consigo trabalhar também com regex, com operadores. Tá? Eu vou mostrar isso na sala para vocês. A gente consegue também fazer ordenação. Tá? Vocês se lembram que aqui, ó, a gente deu find. Depois do find, ó, a gente tem como ordenar, tá? De maneira crescente ou decrescente. Nesse caso aqui eu estou ordenando todas as disciplinas de maneira o quê? Crescente, tá vendo que é pelo campo disciplina, tá? Ou seja, eu estou ordenando de maneira crescente pela disciplina, tá? Ou seja, nesse caso aqui, ó, para ficar entendível para vocês, ó,
Tá vendo? Isso é uma consulta que é o quê? Me dê todas as disciplinas que tenham matriculados maior do que 0 e ordene de maneira crescente pela disciplina. Se fosse decrescente, -1. Tudo bem? Ok. Você também tem como limitar o resultado das consultas, colocando esse limite. Aqui. Só, nesse caso, a gente está limitando com 4. Aí uma coisa que tem também no banco de dados relacional é fazer o in. db.disciplinas.find disciplina, que a disciplina seja P3, P2, P1, só que a gente não criou, né? Eu vou colocar sigla, pela sigla aqui. Ó. Ele me dê aqui as disciplinas que o campo sigla seja ou P3, ou P2, ou P1. Vou só dar uma ordenada aqui, uma estruturada, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Pronto. Okay. Tá vendo find? Aí as condições do find são essas. Sigla. Aí em vez de ser sigla, ser só assim. Opa. P3. Faz isso aqui, ó. Tem que ser um dessas. Vocês conseguiram entender? Uhum. Pronto. Regex eu estava falando para vocês. Vou mostrar em sala. Projeção e seleção também. Lá. A inserção também. Isso eu vou mostrar em sala de aula. A gente fazer uns exercícios. Bela, e como mostrar de novo o sorte? O quê? Como mostrar de novo o sorte? Como é Tem. que se coloca? Tem. Aqui, ó. Deixa eu... Tá. Aqui. Ó. Programação 3. Tá. Eu vou inserir outro, tá? Deixa eu tentar alterar o teclado. Tá. Pronto. Aí, ó, só uma coisa, se eu quiser, eu vou deletar esses documentos, tá? Os primeiros aqui. Os que a gente criou só pra brincar, tá? Aqui, ó. Vou inserir agora P3 e agora vou listar. Tá conseguindo entender tudo que eu tô fazendo? Tô.
P3, P1, P2, pronto. Já tem as disciplinas todas. Eu quero que ordene e aí sorte. Faça por quê? Ó, aqui, ó. Pelo campo. Disciplina. Aí vai ser como? A resposta disso aqui. De maneira crescente. Vai ordenar todas as P1, disciplinas de forma crescente. P2, P3. Tá. Aí tá vendo agora? Decrescente. P3, P2, P1. Abela. Oi. Então esse campo de disciplina é o campo que meio que você escolhe para que ele se ordene. Se você botasse aí, por exemplo, matriculados, aí ele Isso. ia ordenar pela quantidade de matriculados em cada disciplina, né? Exatamente. Então ele ia começar com... Aqui tem 30, né? Ó. Não, ó. Agora. Tá Uhum. vendo? 20. 10. Não. E ele infere esses tipos, string, aí ele já faz um por ordem alfabética, aí ele já faz double, aí ele já faz pelo... Já tem essa lógica dentro dele, né? Isso, exato. Ela tem esse tipo e já consegue inferir já. Porque quando você vai inserir, você não coloca entre aspas simples, deixa eu ver se eu tenho aqui, pronto. Tá vendo aqui, ó? Aí ele já acha que isso aqui é um string e ele sabe, tá vendo aqui que eu não coloquei aspas aqui? Aí ele já sugere que isso aí seja um double. Show. Nossa. Beleza? Pronto. Deixa eu... Alguns eu vou mostrar na sala, tá? Esse upsert é bem interessante, é um comando que não existe, a gente vê no SQL. O insert, o select, né? O select, o delete, né? Mas assim, uma coisa que não tem é isso aqui, é o upsert. O que é que ele vai? Ele vai tentar atualizar, tá? Ele vai tentar fazer o quê? Vai, onde uma disciplina for chamada P5, ele vai lá no campo matriculados e altere para 66, tá? Ou seja, se eu tiver lá um documento com disciplina P5 matriculados 10, ele vai lá e vai trocar para 66. Mas o interessante que ele faz é que é o upsert true, que é isso. Ele tenta... Exatamente. Aí o que acontece? Ele tenta atualizar lá. Certo? Se tiver um P5 matriculado 10, ele vai alterar para 66. Mas se não existir esse documento, ele vai lá e cria. É um upsert. É diferente, né? Se não existir, para atualizar, ele vai lá e cria. Não existe isso no banco de dados relacional. Tá? E vocês viram que eu apaguei na mão lá no RoboMongo. Eu vim aqui, ó, botão direito, tá? Aí vim aqui, ó, delete document. Por quê? Vocês não tinham visto o comando ainda, tá? Mas agora que vocês estão vendo é db.disciplinas.remove, tá? Se você não colocar nada aqui dentro, você está removendo tudo, né? E aqui eu estou dizendo o que? Nesse caso, remover a disciplina que seja P5. que tenha o campo disciplina P5, tá? Bem. Ok? Eu vou botar aqui, ó. Vou inserir, tá? Com matriculados 11, beleza? Só para mostrar agora. Pronto. Tá vendo que eu inseri agora com matriculados 11. Aí eu venho aqui, ó, remove, tá? Aí vou colocar matriculados 11. Ele vai remover essa bichinha aqui, né?
Pode ver aqui, ó. Vou dar uma formatada aqui. Vai precisar sempre do ponto e vírgula, não, né? Não, ele não vai reclamar não. No final, né? Não, porque uma vez eu fui mexer, tive que ficar subindo e descendo por causa Não. do ponto e vírgula. Não. Ó. Tá dizendo que removeu o quê? Um registro. Mas aí, ó. Foi removido. Aquele outro. Pode dizer que os outros se mantiveram. Respondeu tua pergunta, Arthur? Era isso? Pronto. Beleza. Pronto. Só lembrando, se você quiser acessar, é notação ponto, mas a gente vai ver aqui a parte de modelagem de dados. A gente vai ver na próxima aula, tá? Como fazer modelagem de dados para Mongo. Tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que faz essa modelagem e como faz para vocês colocarem no Spring Boot. Certo? Porque o que acontece? Eu vou mostrar um estudo de caso que realmente aconteceu com vocês em um projeto lá dos meninos que trabalhavam aqui na Facisa, Bueno, Fabrícia, que aconteceu lá no Virtus, e uma solução técnica que eu dei para eles usando o Mongo, tá? Aí a próxima aula vai ser um estudo de caso realmente disso. Aí eu vou mostrar para eles, mostrar para vocês como é que faz para modelar os diversos tipos, né? Um por um, certo? E aí eu vou explicar para vocês como criar em Mongo e com Spring Boot também, tá? Aí o que é que eu preciso que vocês estudem para a próxima aula? É Spring Boot. Eu vou passar o material, passar minha videoaula para vocês do Spring Boot, passar por e-mail. Só para quem não viu, dá uma relembrada, porque eu não vou explicar o conceito de Spring Boot, né? Eu vou aplicar no Mongo e mostrar algumas soluções mais complexas para vocês. Certo? Show. Pronto. Abel. Aí a gente vai tentar pegar o livro da Casa do Código, né, de Mongo, e a gente vai tentar dividir entre a gente para poder a gente aprender os conceitos mais avançados de Mongo, como réplica set, sharding, tá? Fala, Silva. Depois tem como tu mandar o link do teu site, para depois pegar o negócio para estudar? Aqui, ó. daniel-unifacisa. Aí vai ter aqui, ó, TABD, link. Aí ele já direciona. Show, eu tava colocando ponto, eu não tava achando não. Tá? Uhum. Beleza, pessoal? Acho que a aula foi bem produtiva. Deixa eu só ver a pergunta aqui de Arthur. Criou C, mas vi que no meu PC pessoal não foi criado. O teu foi criado, Arthur? A pasta? Não foi, né? Tá, olha só. Mas tá funcionando? Aqui, ó. No meu caso aqui, ó. Data, DB, ó. Os arquivos todos criados. Não tá vazia, não. Mas o teu Mongo tá funcionando? Tá subindo, pelo menos, quando você vem aqui, ó. Quando você acessou a pasta do Mongo, como eu fiz, né? Acessei e escrevi MongoD. Porque aí ele vai precisar, né, realmente ele vai precisar daquela pasta C DataDB. Veja se sobe no seu computador. Tá, beleza. Eu particularmente eu achei que foi bem produtiva a aula, né? Só esse negócio. Fala, Silva.
E que só dar uma estudada nesse negócio já vai para outra cadeira também, né? Tem que ver esse Spring, rever o Spring. Exato, mas aí eu vou mostrar modelagem, porque assim, vocês vão aprender Mongo, massa, vocês vão aprender a fazer os comandos, modelar, pensar de maneira não relacional, tudo bem, mas como é que faz para aplicar e algumas situações mais complexas. A próxima aula é estudo de caso mesmo, entendeu? Eu vou aplicar os modelos em alguns estudos de casos reais, bem mais complexo. Beleza? Vou passar o e-mail para vocês agora com o material, tá bom? Massa. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Não, show. Não.